Bora lá, então. Bom dia a todos mais uma vez. Nós estamos dando continuidade hoje ao tecido conjuntivo, na verdade, começarmos o tecido conjuntivo. Estamos dando continuidade ao assunto histologia, que é o estudo dos tecidos. Tecidos esses, claro, formados lá pelas suas células, pelo conjunto de células, com algumas características, tá bom? Nas aulas anteriores, nós tratamos do tecido epitelial. Antes de eu começar, pessoal, eu gostaria de deixar algumas dicas aqui para você, para a nossa interação, tá? Quando eu estiver apresentando os slides, muitas vezes eu não vou conseguir abrir o chat no momento em que você mandar a pergunta. Pode ser que eu demore um pouco mais para responder, tudo bem? Mas eu queria deixar claro aqui para que todos, se tiverem vontade de fazer alguma pergunta, podem abrir o microfone e fazer a pergunta, até se quiser me interromper no meio da fala, dependendo do momento, claro, né? Mas no intervalo, assim, entre uma frase e outra, não há problema. Pode ficar à vontade para abrir o microfone e perguntar, pedir para repetir, tirar alguma dúvida. Tudo bem? Claro, quem tiver aí com alguma dúvida e não quiser expressar verbalmente, pode escrever no chat que, no momento, em intervalos de 10, em 15 minutos, eu vou abrir o chat também para responder as perguntas. Tá claro? Bora lá, então. Como eu disse nas últimas aulas, nós falamos sobre o tecido epitelial, né? E nós classificamos o tecido epitelial, compreendemos o tecido epitelial em relação ao tipo de célula e também em relação à função dessas células. Vimos que o tecido epitelial ele pode ser classificado como tecido epitelial de revestimento, e esse revestimento, ele é tanto um revestimento externo, como é o caso da pele, e também um revestimento interno das minhas mucosas. Então, em todos esses locais, existem tecido epitelial de revestimento. Claro, o que muda? Muda a característica das células, algumas prismáticas, algumas cúbicas, algumas pavimentosas. E muda também o número de camadas, né? O tecido epitelial de revestimento, ele pode ser estratificado, pseudoestratificado ou simples. Como nós vimos também, isso vai variar de local. Se precisa de proteção, estratificado. Se precisa permitir passagem de substância, ele será simples, ok? E alguns exemplos, como o da faringe e laringe, nós vamos ver algumas vezes o tecido pseudo, de revestimento pseudoestratificado. Pois bem, e depois, na outra aula, nós falamos sobre o tecido epitelial glandular. E vimos que essa região chamada glândula veio do epitélio, invaginou, mergulhou para o tecido, aprofundou-se um pouco no tecido conjuntivo, e nós entendemos que estas células no epitelial glandular produzem ou secreções para mandar essas substâncias para as partes externas ou cavidades do meu corpo, ou tecido epiteliar glandular endócrino, onde as células produzem hormônios e que são depositados diretamente na corrente sanguínea. Bom, essa é uma característica geral do epitelial, que nós vimos anteriormente. Hoje, então, trataremos do tecido conjuntivo. Então, se nós falamos do epitélio revestindo, ou então do epitélio formando glândulas, hoje nós vamos aprofundar, mergulhar um pouco mais para dentro do meu corpo, né? Sempre no epitélio ou no epitelial, a gente estava falando mais de superfície, seja superfície externa, seja superfície interna. Hoje nós vamos mergulhar mais profundamente no meu corpo, ou seja, o que está mais para dentro da pele, o que está mais para dentro da minha cavidade, mergulhando no tecido. Então nós vamos ver um tecido com características bem diferentes. Vamos lembrar algumas características do epitelial para a gente ir comparando aos poucos. No epitelial, as células eram muito próximas, né? Pouca matriz extracelular, uma adesão muito forte, muito firme, que mantinha, então, essa estrutura. Pouca matriz extracelular, proximidade entre as células, uma aderência muito forte das células epiteliais. No tecido conjuntivo agora, nós vamos ver que esse tecido ele está um pouco mais interno no meu corpo. Nós vamos ver que tem mais matriz extracelular, e nós já vimos que essa matriz é formada por líquido, por proteínas e também algumas células que estão ali no meio. Então, a matriz extracelular no tecido conjuntivo, ela é
ampla, e nós vamos ver, então, que assim, tendo muito matriz, pessoal, as células ficam mais distantes umas das outras, ok? Então, não tem a mesma aderência, na maioria das vezes, o tecido conjuntivo, ele vai ter uma maleabilidade maior, é um tecido mais maleável, um tecido com menos consistência, e nós vamos ver, especialmente, que existe uma variedade maior de tecidos conjuntivos. Nós vamos ver que a classificação do tecido conjuntivo, ela muda muito. Tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivo do tipo cartilaginoso, ósseo, etc. Então, nós vamos ver essa variedade todas aqui hoje, começando então com os nossos slides. Por enquanto, alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. De boa. Tranquilo, galera. Então tá bom. Não, senhor. Valeu, Lucas. Vamos lá, então. Tá? Só dá um ok para mim no microfone aí se estão vendo, por favor. Sim, senhor. Valeu. Muito bem, pessoal. Na parte de histologia de hoje, tecido conjuntivo. Tá? Trabalhando um pouco lá da embriologia, nós precisamos nos perguntar de onde vem, à medida que eu vou sendo formado, de onde vem esse tecido chamado tecido conjuntivo? Quando você lembra lá da parte da embriologia, 3 grupos de células, basicamente, originalmente, vão compondo este ser humano. Nós vamos ver algumas estruturas, algumas formações, algumas áreas que vão sendo formadas lá naquela mórula, depois blástula, depois gástrula e assim por diante. Bom, lá nesse início, nós já vemos que o nosso corpo ele tem 3 grupos de células específicos: a endoderma, a mesoderma e a ectoderma. O tecido epitelial, que foi o que nós falamos anteriormente, ele tem origem ectoderma, ou seja, as células mais de fora deste grupo de células que acabou formando revestimento externo e interno. Hoje, nós vamos ver um tecido, que é o conjuntivo, formado das células da mesoderma. Nessa figura, a mesoderma, ela está indicada pela coloração rosa. Vocês conseguem ver aqui, então, que lá no embrião, à medida que esse embrião vai se desenvolvendo, 3 grupos de célula. De amarelo, endoderma. De azul, a ectoderma, que é a que vai dar origem ao epitelial. E de rosa, esse espaço que existe entre a endo e a ecto, que é a mesoderma. E são destas células aqui, é a organização destas células rosas, que nós vamos ter a formação do tecido conjuntivo e todas as suas variações, tá bom? Tanto tecido conjuntivo sanguíneo, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo cartilaginoso e assim por diante. Todos esses tipos de tecido conjuntivo vêm das células, portanto, da mesoderma. Tranquilo? E assim nós vamos dando continuidade, então, a estas células. Bom, o início da nossa aula de hoje vai ser voltada totalmente para quais as células que nós encontramos neste tecido conjuntivo. E como o nosso corpo tem esse potencial, o potencial de formar diversos tipos de células através de células mesenquimais pluripotentes, tá? E o que significa isso, pessoal? Significa que, veja, um grupo único de células, que eram chamados lá no desenvolvimento embrionário de células da mesoderma. Como é possível essas únicas células formarem células totalmente diferentes? A célula óssea é totalmente diferente das células sanguíneas, que é totalmente diferente das células do tecido adiposo, que também é conjuntivo. Então, veja bem, de um único tipo de célula embrionária, as células, observe aqui na imagem, tá? As células mesenquimais, que estão presentes na mesoderma, o corpo, à medida que se desenvolve, ele consegue formar tipos diferentes, variados de células, que serão as células que vão compor os diferentes tipos de tecido conjuntivo. O que nós observamos aqui? Células mesenquimais, formando, então, algumas células musculares lisas, formando aqui osteoblastos, que vão depois se diferenciar em osteócitos, células do tecido conjuntivo
ósseo. Essas mesmas células conseguem se diferenciar em condroblastos, que se diferenciarão, portanto, em condrócitos, células do tecido cartilaginoso. Estas células mesenquimais também darão origem a células bem diferentes, mas também de origem conjuntiva, que são as células adiposas do tecido conjuntivo adiposo. E, por fim, aqui o fibroblasto, que é uma célula importantíssima no tecido conjuntivo, que também é diferenciado a partir das células mesenquimais. Então, aqui, para nós entendermos de onde vem o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo vem da mesoderma. Como que esse tecido conjuntivo foi sendo formado? Olha, a célula mesenquimal, ela foi se diferenciando e foi gerando células com características diferentes, e essas células foram preenchendo. Esta é a palavra essencial para entendermos o tecido conjuntivo. O tecido conjuntivo, ele preenche espaços entre a endoderma e a ectoderma. E a forma da célula e a matriz que essas células produzem vai falar como vai ser esse preenchimento. Como que é o preenchimento formado pelo tecido conjuntivo sanguíneo? Muito líquido, algumas células, né? Células com a hemácia, os leucócitos, e muito líquido, que forma o plasma, e tudo isso nós chamamos de sangue. Como que é o preenchimento lá no tecido ósseo? Tem muita matriz com cálcio, com colágeno, muito rígida para dar resistência e estabilidade, sustentabilidade ao corpo. Então, todos esses modos fazem parte do tecido conjuntivo. Essa segunda imagem aqui, nós podemos observar que essa variedade é muito maior ainda. Então, nessas células também, ou no meio das células da mesoderme, nós temos células tronco hematopoética. E aqui eu estou falando mais especificamente para células sanguíneas, que fazem parte do tecido conjuntivo. Observe só, pessoal, na medula óssea, nós temos células hematopoéticas. E aqui eu queria destacar para você a capacidade de diferenciação das células do tecido conjuntivo. Por exemplo, essas células hematopoéticas, elas vão sendo formadas à medida que o indivíduo também é formado, mas constantemente, por toda a nossa vida, essas células hematopoéticas que se encontram na minha medula óssea vão diferenciando e conseguem formar hemácias, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, mastócitos, entre outras células, tá? Osteoclastos, olha para o lado de cá, linfócito, como pode, né? Todas estas células, diferentes em algumas características, vêm de uma célula comum. Essa célula nós chamamos de célula tronco, que fica lá na medula. Então, olha só, uma célula tronco da medula consegue formar uma variedade imensa de células. Você pode pensar assim desde já. Bom, se parte do sangue, né? Se o sangue faz parte do tecido conjuntivo e é formado a partir de células da medula, se essas células da minha medula tiverem algum problema, isso pode afetar diversas células sanguíneas. Pode sim, e nós chamamos isso de leucemia. O que é a leucemia? Distúrbios da diferenciação celular a partir de células da medula óssea. E aí, muitas células sanguíneas serão formadas de forma incorreta. Então, é possível ainda se curar. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, troca-se a medula do sujeito. Faz um transplante de medula e aí eu corrijo a formação das células conjuntivas sanguíneas. Isso é muito interessante. Pois bem, então aqui, a fins de classificação, qual que é a nossa proposta para esta aula de hoje e para as próximas aulas? Classificar o tecido conjuntivo. Então, nós já vamos aqui classificá-lo e destacar algumas das características e dizer também, que nós vamos falar de algumas delas, não todas, mas algum desses tecidos aí, das subdivisões do tecido conjuntivo, nós vamos falar um pouco delas, tá bom? Então, nós temos aqui, olha, tecido conjuntivo propriamente dito. O tecido conjuntivo propriamente dito, ele é chamado assim como se fosse um tecido conjuntivo original. Não que os outros não sejam, mas original no sentido de maior quantidade, aquele que está mais presente,
eu encontro em diversos locais, eu chamo de tecido conjuntivo propriamente dito. Ele tem guardado as características essenciais desse tipo de tecido. E eu posso dividi-lo, o tecido conjuntivo propriamente dito, em tecido conjuntivo frouxo e denso. Essa noção de consistência, por que é frouxo, por que é denso, vai nos dizer respeito à organização desse meio entre as células, que nós chamamos de matriz extracelular ou interstício. Tem algumas matrizes que são organizadas para que o tecido seja mais rígido, mais firme. Então, eu vou chamar de tecido conjuntivo denso. Tem outros tecidos onde a matriz tem uma maleabilidade maior, maior quantidade de líquido e menos fibras. Então, nós vamos chamar de tecido conjuntivo frouxo, ok? Tem alguns tecidos conjuntivos especializados, nós vamos falar um pouco deles. Tecido conjuntivo elástico, reticular, mucoso, uma parte do tecido embrionário e o tecido adiposo. Aqui nós vamos destacar o adiposo, porque ele é mais importante em termos de questões, provavelmente, que vocês possam fazer, e dois tipos de tecido adiposo que nós temos, unilocular e multilocular, que pode também diferenciar as suas funções. E nós temos aqui o tecido conjuntivo cartilaginoso, ósseo e sanguíneo, que nós vamos falar com vocês a partir de agora. Bom, bora lá? Alguma dúvida? Só liberar um colega aqui que chegou agora. Alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, galera. Tá claro por enquanto? Ok, muito bem. Se vocês perguntarem alguma coisa no chat e eu não responder, pode abrir o microfone, tá? Você vai passar parte. Deixa eu ler de novo aqui, peraí. Bom, Thiago, o objetivo é eu passar parte a parte, sim. Alguns desses tópicos eu falarei de forma geral, mas o objetivo é falar de cada um deles, tá bom? Se não der tempo, claro, provavelmente hoje não dará tempo, na próxima aula eu darei continuidade. Ok. Muito bem. Então, nós vamos começar falando dessa subdivisão do tecido conjuntivo, especialmente essa divisão, essa organização aqui de cima, que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Então, como nós podemos observar aqui em cima, né? O tecido conjuntivo ele é responsável por quê? Estabelecimento e manutenção da forma do corpo. Você pode perceber que a maioria desses tecidos, né, como tecido adiposo, como tecido sanguíneo, está preenchendo os espaços do nosso corpo e, por isso, essa característica envolvendo forma. Mas nós vamos ver que tem outras características também, né? Algumas delas estão envolvidas com a conexão das células e órgãos dando suporte. Isso aqui é muito importante quando eu lembro da cartilagem, quando eu lembro do tecido ósseo, esse suporte e essa união de tecidos diferentes. Então, nós vamos caracterizar aqui hoje, principalmente o tecido conjuntivo propriamente dito, agora, tá? E do tecido propriamente dito, nós vamos ver que ele pode ser organizado em frouxo e denso. Bem, quando nós falamos do tecido propriamente dito, nós não vamos ver, pessoal, nenhuma função muito específica quando nós comparamos com tecido sanguíneo, com tecido adiposo, com tecido cartilaginoso. Mas nós vamos ver que o tecido conjuntivo, propriamente dito, como eu te disse, ele vai estar em diversas partes do corpo. E ele vai preencher vários espaços, portanto, ele se torna muito importante. Algumas regiões ele vai preencher, né, as células que compõem esse tecido vão produzir uma matriz rígida, rica em fibras colágena, por exemplo. E aí eu vou chamar de tecido conjuntivo propriamente dito denso. Não só muita fibra colágena, as fibras colágenas se entrelaçam de modo que dá uma resistência e também uma característica resistência mesmo, uma resistência maior, tá? Uma dureza também maior. E eu vou chamar esse tecido conjuntivo de denso. E outras vezes, menos fibras
e mais dispersas é o propriamente dito frouxo. Então, uma coisa vocês precisam lembrar aqui, e eu repito agora para falar do tecido conjuntivo. Você sempre deve se perguntar, em cada tipo desses tecidos que nós estamos estudando, quais são as células mais importantes? E qual é a característica do que está em volta da célula? E o que está em volta da célula nós chamamos de quê? Vamos ver aí se alguém sabe. Abre o microfone aí e responde. O que está em volta da célula em um tecido? Líquido intersticial. Perfeito. Ou matriz extra? Matriz extracelular. Então, isso vocês têm que se perguntar sempre. Quais são as células e como é essa matriz extracelular? E aí, falando de tecido conjuntivo propriamente dito, uma célula é assim, top, né? Top. Mais importante, mais frequente, e é a célula que, além de estar no tecido, ela produz este líquido, essa matriz que está em volta. Alguém se arrisca aí a dizer o nome dessa célula no tecido conjuntivo propriamente dito? Qual é a célula mais importante do propriamente dito, que vai construir matriz? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Fibroblasto. Então anota aí se você tiver com um caderno próximo de você, eu faço suas anotações, salve isso. No tecido conjuntivo propriamente dito, nós não podemos esquecer do fibroblasto. Por quê? Porque é a célula mais frequente, lembre-se, nem tem tantas células assim no tecido conjuntivo, existem alguns fibroblastos, mas a maior importância do fibroblasto é porque ele é uma célula produtora de matriz. Gente, se o tecido é rico em matriz, e é o fibroblasto, a célula produtora da matriz, o fibroblasto é a célula que produz o tecido. Então, ele é muito importante aqui. Às vezes, ele vai produzir um colágeno de um tipo, às vezes, ele vai produzir mais colágeno de outro tipo, às vezes, ele vai produzir fibras elásticas, e isso vai variando. Tá bom? Perfeito. Então, nós vamos falar desse tecido conjuntivo sabendo, olha, quais são as células, mais importantes no tecido conjuntivo propriamente dito. Fibroblastos, como eu acabei de dizer, e aqui lembre-se dessa nomenclatura. Quando nós usamos blastos, nós estamos falando de célula, o sufixo blasto, nós estamos falando de células jovens. E célula jovem aqui é importante, porque uma célula jovem, ela tem o metabolismo acelerado e ela consegue realizar a sua função de forma mais eficiente. Portanto, o fibroblasto, ele é mais importante porque é jovem e produz muita matriz extracelular. Depois que esse fibroblasto ele vai se tornando uma célula madura, ele se torna um fibrócito. Perdeu função? Algumas funções. Ele já não produz tanta matriz, mas ele constitui o tecido. Ele faz parte do tecido. Ele está ali, tem essa função de sustentação, ele está ali envolvido de matriz, mas não produz mais. Ficou uma célula mais madura, mais velha. No meio da matriz, entre os fibroblastos, é comum encontrar células do sistema imune. Alguém sabe me dizer, alguém se arrisca a me dizer, por que é importantíssimo ter células do sistema imune no meio do tecido conjuntivo propriamente dito? Repita a pergunta. Por que é importante existir células do sistema imune no meio do tecido conjuntivo? Propriamente dito no caso aqui. É uma região rica em nutrientes? Por que ela é rica em nutrientes? Aí você vai responder. Colágeno e elastina. Por que o quê? Porque tem colágeno e elastina? O colágeno e a elastina são proteínas muito grandes. Elas já não funcionam mais como nutrientes. Mas quem é que levou o nutriente para o tecido? Fibroblasto? Seria para falar. Pode falar. Depois da seria para falar. Um de cada vez. Seria para fagocitar. Sim, mas quem é que está levando o nutriente para o tecido? O professor. O sangue? O sangue, isso, galera. A resposta está aí, o sangue. O tecido conjuntivo tem vaso?
Sanguíneo, faz sentido. O epitelial não tem. Então, qual que é o perigo? Aí a colega que falou fagocitar poderia responder para mim. Qual que é o perigo de ter vaso sanguíneo? Qual que é o problema de ter vaso sanguíneo? Ô, professor, Oi. depois da lâmina basal, ela é a primeira proteção que tem depois dela, não? Isso, a lâmina basal divide. O epitelial depois já vem o conjuntivo, ok? E no conjuntivo está cheio de vaso sanguíneo. Por que é importante ter sistema imune aí, bem ativo? Vocês já responderam, eu só quero que vocês juntem essas informações. Para evitar cair na corrente. Perfeito. Se vier um micróbio, se vier um fungo, se vier uma bactéria, esse micro-organismo não pode cair aonde? No sangue. Não pode. Então, antes que o micróbio chegue no sangue, quando ele chega na matriz, quando ele chega no meio dos fibroblastos, quando ele chega em contato ali com a matriz extracelular, macrófagos, mastócitos, plasmócitos especialmente, e leucócitos, que podem estar ali no meio da matriz, vão iniciar uma resposta contra o agente. Como é que é o nome dessa resposta? Sistema imune? Mas tem um nome específico. Quando você machuca, faz o quê? Cicatrização. Antes, faz parte dessa... A cicatrização faz parte desse processo. Hã? Inflama. Inflama. Então, a inflamação, ela é um processo do tecido conjuntivo. Por quê? Porque a inflamação é um fenômeno de tecido vascularizado. Tecido epitelial não inflama. Eu meto a unha aqui, ó, arranco o tecido epitelial, vai inflamar? Não vai. Por quê? Porque é muito, além de ser muito pequeno o tecido, no sentido de célula, não tem vaso sanguíneo. Não tem essas células todas. Agora, se agredir o seu tecido conjuntivo, meu rei, se você bater aqui e machucar por dentro do epitelial, chegando no conjuntivo, se algo adentrar, ultrapassar o epitélio, essas células vão gritar, chegou alguma coisa estranha. Nós precisamos montar uma resposta. E essa resposta imune, como vocês disseram, é chamada inflamação. Perfeito? A matriz é rica em fibras. É de líquido, tem fibras. Quais são as fibras comuns no tecido conjuntivo propriamente dito? Colágeno e elastina. O que essas fibras dão? Resistência e elasticidade ao mesmo tempo. Né? Especialmente o colágeno, ele dá mais resistência. Ele é uma fibra mais rígida. A elastina, o próprio nome já diz, é uma fibra mais elástica. Tem tecido que vai ter mais colágeno. Tem alguns tecidos conjuntivos que vão ter mais elastina. No caso do propriamente dito, na maioria das vezes, mais fibras colágeno. Tá? Então, além disso, nessa matriz, temos líquido, ou a substância fundamental, que é formado por líquido, íons, peptídeo-glicano, proteoglicanos. Tudo bem? Aqui está uma figura. Uma coisa. Pode falar, pode falar. Depois eu continuo. Uma moça, ela falou aqui, os fibroblastos têm apenas no tecido propriamente dito, aí eu queria saber se é no denso. Então, no tecido, não, nós temos fibroblastos tanto no frouxo quanto no denso, aqui nesse caso, né, propriamente dito. Mas nós vamos ter células nos outros tecidos com função idêntica, é como se fosse um fibroblasto, mas por estar em outro local, nós vamos dar um nome diferente. Tá bom? Entendido. Vamos pensar lá no osso. Já ouviu falar em osteoblasto? Sim. Funciona como fibroblasto do osso. Então, o que ele faz lá? Vai produzir... matriz extracelular. Ok. Só que a matriz lá é rica em cálcio, é rica em colágeno e outras coisas. Tá bom? Então, células com a função do fibroblasto, nós vamos ter nos outros também. Porém, nós podemos dar nomes diferentes a ela. Entendido. Muito bem. Então, pessoal, aqui as figuras só para a gente mostrar os componentes dessa matriz. Tá? As células são mostradas aqui. Ó. Aqui eu vejo coloração mais rosa, passando aqui ó, de um lado para o outro. Isso aqui, tudo aqui é colágeno. Ó. Colágeno passando aqui, colágeno, algumas mais finas, as fibras elásticas, né? E essas mais grossas aqui,
o colágeno. Tá vendo uma rede mais escura com a coloração preta passando aqui? Essas são fibras reticulares, que também dão sustentação a esse tecido. E tudo enquanto é círculo que você está observando aqui, corado, são células. Às vezes fibroblasto, como aqui, às vezes células do sistema imune, que não está muito claro aqui na figura se tem célula da imunidade. A maioria aqui, fibroblastos e fibrócitos, que são as células produtoras de matriz. Aqui a gente vê mais claramente, no esqueminha, essa matriz composta por colágeno, mais grossa e rosa, aqui. De vermelho estão as fibras reticulares, que acabam enrolando, dando mais sustentação a esse tecido, e fibras mais finas, que são as fibras elásticas, que dão elasticidade ao tecido. Muito bem. Então, para a questão de informação, se você quiser anotar, o que o fibroblasto faz e o que o fibrócito faz. O fibroblasto, síntese de colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, proteoglicanos, glicoproteínas multiadesivas. Na verdade, então, o fibroblasto produz quase que todas as proteínas que formam a matriz. Além disso, e alguém falou aí de cicatrização, o fibroblasto tem uma função fantástica na cicatrização. Vamos lembrar por quê. Quando você machuca, eu estou falando de ferida, não lesou só o tecido epitelial, lesou também o tecido conjuntivo. O seu corpo tem o poder de fazer de novo o tecido conjuntivo. Espera aí, para fazer de novo o tecido conjuntivo, eu preciso de mais fibroblastos e eu preciso de mais matriz. Quem é que tem que produzir essa matriz? O próprio fibroblasto. Então, o fibroblasto ele produz também fatores de crescimento. Isso aqui é muito show, pessoal. O fibroblasto chega num tecido lesado, começa a produzir fatores de crescimento. Fatores para crescer o quê? Crescer o número de célula, formar tecido, construir tecido. O fibroblasto faz isso muito bem. O fibroblasto chega no tecido e colabora para a formação de um novo tecido. Isso eu chamo de regenerar. Ou, às vezes, cicatrizar. Se você não tiver fibroblasto funcionando bem, você não vai produzir cicatriz. Quem é o principal formador de cicatriz? É o fibroblasto. Destaco aqui para quem já ouviu falar de queloide. Quem produz cicatriz em excesso também é um problema do fibroblasto, que está meio loucão, produzindo matriz demais, e aí promove aquela cicatriz hipertrófica, ou queloide, como nós chamamos. Então, característica... Oi? Verruga também? Não. A verruga é uma disfunção, é um distúrbio do crescimento celular. As células aumentam em quantidade. Então, é entendido como um tumor, benigno, lógico, Mas é o número de células que aumenta. O fibroblasto, no caso do queloide, ele produz matriz. O número de célula, muitas vezes, não alterou. Só matriz que está demais. Entendeu? Ok? Ok? Acho que tá. Desculpa aí, é porque só para ter a confirmação. Então, pessoal, características do fibroblasto. É uma célula ovoide, um citoplasma rico em retículo endoplasmático rugoso, e aqui eu faço uma associação, e que você precisa fazer essa associação. Por que essa célula, chamada de fibroblasto, precisa ter um retículo endoplasmático rugoso desenvolvido? Muito desenvolvido. Para a produção de proteína. Isso aí. Qual a proteína que é produzida? Todas essas, não é? Então é lógico, se ele precisa produzir muita proteína, ele tem que ter um retículo muito grande para dar conta disso. Complexo de Golgi também. Para quê? Empacotar e exportar essas proteínas. Perfeito. Fibroblasto ficou mais velho, fica mais preguiçoso, não está afim de fazer muita coisa, o metabolismo dele já caiu, o metabolismo quiescente aqui é um metabolismo baixo, devagar. Então, ele é menor, a célula diminui de tamanho, o aspecto fica fusiforme, o núcleo também diminui, então toda a célula modifica, e inclusive o retículo endoplasmático. Isso mostra que a célula já não está mais aquela célula ativa, já não está mais aquela célula com metabolismo aumentado. E aqui eu mostro para você a figura dessas células, Uma figura esquemática, mostrando aqui o fibroblasto, é uma célula mais alargada,
né, apesar dela ter esse aspecto afunilado, comparado com o fibrócito é muito mais estreito, né, o fibroblasto, ele é uma célula ainda mais alargada, que tem aqui os retículos, um núcleo bem maior, produzindo muita matriz. Aqui está mostrando, né, o retículo, o complexo de Golgi, mitocôndria, tudo mais ativo em quantidade maior. Se tornou fibrócito, a célula fica afinalada, o núcleo também diminui de tamanho, menos retículo, menos complexo de Golgi. Beleza? Isso é uma característica importante para a gente aqui. Aqui é no tecido, de fato. Como que eu vou observar esta célula no tecido? Esse F aqui, de cima, do meio da tela, é um fibroblasto. Como eu sei? Compara com essa figura anterior. O fibroblasto, ele é mais alargado do que o fibrócito. Quando eu olho aqui, eu percebo, ó, essa célula aqui, ela é fusiforme. Ela tem um núcleo bem arredondado. Parece que ela é bem estreitinha, mas compara com essa aqui. Essa aqui já está mais estreita, o núcleo está bem menor. Então, claro que fica óbvio que este é o fibroblasto. E este, ou este, já está caminhando, esse aqui está caminhando, esse aqui já é. Provavelmente um fibrócito é uma célula com atividade bem menor, com atividade desenvolvida. Eu quero destacar nessa figura aqui, pessoal, a distância entre as células. Aqui tem um fibroblasto, aqui tem um fibrócito, e só aqui tem outro. O que está preenchendo esse espaço? Matriz extracelular. Você precisa lembrar disso. Muita matriz, menos células, mas muita matriz, muito espaço entre elas. Tá bom? Claro que tem outras células aqui em volta que fazem parte da imunidade e dos vasinhos sanguíneos que acabam abrindo aqui neste tecido. Muito bem. Disse a você, tem resposta imune ali. Precisa ter. Então, tem macrófago no meio das células do tecido conjuntivo propriamente dito, especialmente no meio dos fibroblastos, nós encontramos os macrófagos. Macrófago é uma célula da imunidade. Qual que é a função do macrófago? Né? Fazer fagocitose, identificar corpos estranhos, emitir os prolongamentos de membrana, que nós chamamos de, olha aqui no número 1, pseudópodes, para realizar, então, a fagocitose. Trazer moléculas grandes para dentro da célula, para que possa, né, o fagossomo unir com o lisossomo e digerir, destruir qualquer agente agressivo, né? Resto de tecido morto, bactérias, fungos, etc. Então, lembrando, o macrófago é uma célula que está no tecido conjuntivo, a morfologia dela pode alterar um pouco, o núcleo sempre ovoide, ou em forma de rim. Capacidade de fagocitose, se for molécula grande e sólida, ou pinocitose, se for soluções. O complexo de Golgi é bem desenvolvido também para empacotar as enzimas dos lisossomos, que precisam estar muito ativas. Tem que ter muito lisossomo e muito retículo. Por quê? A função do macrófago é digestão intracelular. Então, ele tem que ter lisossomo e o retículo para produzir essas enzimas. Até aqui alguma pergunta? Não, senhor. Bom, e aqui as variações, né, de macrófagos. O macrófago ele tem função de fagocitar, mas como nós já vimos no início da aula, eu tenho outros tipos de tecido conjuntivo. Então, eu terei macrófagos diferentes em tipos de tecido conjuntivo diferentes. No tecido conjuntivo propriamente dito, eu terei este macrófago aqui, que eu chamo de histiócito. Então, eu posso dizer que no tecido conjuntivo propriamente dito, o histiócito é aquele que diferenciou-se a partir de monócitos sanguíneos, o monócito sai do sangue, vai para o tecido conjuntivo propriamente dito, passa a se chamar histiócito. Especialmente na derme, nós vemos muitos histiócitos. O que ele faz lá? Fagocitose, digestão, etc. No fígado, temos lá matriz extracelular entre os hepatócitos. E entre os hepatócitos existe o tecido conjuntivo e existe o macrófago lá. Só que o macrófago lá, no fígado, eu chamo de célula de Kupffer. No sistema nervoso, entre os neurônios, existe tecido conjuntivo. E as micróglias são os macrófagos lá do sistema nervoso. Fazem fagocitose, digestão da mesma forma.
Existem também, em alguns locais, as células de Langerhans, que também tem função macrofágica, e especialmente esse que eu destaco, e vou falar ainda nessa aula, ou na próxima, sobre o osteoclasto. O osteoclasto é um macrófago de tecido conjuntivo, porém, é um macrófago do tecido conjuntivo ósseo. Não está lá, provavelmente, para fagocitar bactérias e fungos. Ele fagocita a própria matriz óssea, digerindo matriz óssea para que essa matriz possa ser constantemente renovada. O osteoclasto destrói, e lá no osso nós vamos ver que o osteoblasto constrói. Isso é muito chique, muito bacana. Muito bem. Mastócitos são outras células do tecido conjuntivo propriamente dito. O mastócito, ele é essencial para iniciar a resposta inflamatória. Como eu disse para você lá no início, tem lá o tecido conjuntivo propriamente dito, com matriz, com fibroblasto, e chega algo estranho no tecido. E quando eu falo algo estranho, não é só micro-organismo, não. Qualquer agressão que ocorrer no tecido conjuntivo propriamente dito, esta célula será a primeira a perceber. E ela está lá, no meio dos fibroblastos, de boa lá. Se você estimular o tecido, se qualquer irritação chegar no tecido, o mastócito é uma das primeiras a perceber isso. E o que o mastócito faz? Olhe para ela. De preto aqui. Isso aqui é tudo grânulo. Esse grânulo está cheio de substâncias vasoativas lá dentro. Cheio de substâncias que iniciam a inflamação. Se você olha para o lado de cá, você vê que toda essa coloração rósea dentro do mastócito são estruturas cheias de grânulos. E aí o que acontece? Vamos imaginar aí que o tecido seja agredido, que o tecido sofra queimadura, que chegue algo no seu tecido que você tenha alergia. A primeira célula que vai perceber isso é o mastócito. O mastócito vai pipocar de histamina para o seu tecido afora, heparina, entre outras moléculas. Iniciou-se, assim, a resposta inflamatória. O mastócito é quem vai levar a liberação de várias moléculas. E aí, lembre-se, esse tecido conjuntivo é vascularizado. E essas moléculas vão chegar lá nos vasos sanguíneos e mudar toda a característica do seu tecido. Aumentar o fluxo sanguíneo, vai ficar mais vermelho, vai aumentar a irritação, os nervos que também estão presentes, os neurônios, vão ficar mais excitáveis, e aí o tecido conjuntivo vai ficar mais sensível, aumenta a dor, etc. O mastócito é a célula mais importante para iniciar, então, a inflamação e as alergias. Por quê? Porque o mastócito produz histamina e heparina, moléculas vasodilatadoras para aumentar o fluxo sanguíneo no seu tecido conjuntivo, e também a heparina, anticoagulante, para impedir que esse fluxo se condense, na verdade, ou que o fluxo sanguíneo ele seja interrompido com a coagulação. Beleza? Bom, plasmócito, aqui nós estamos encerrando as células da imunidade que podem estar no seu tecido conjuntivo propriamente dito. O plasmócito é uma célula que é diferenciação de linfócito B, ele também pode estar aí nessas áreas, tá? Para a produção também de moléculas da imunidade, como anticorpos, etc. E diversos leucócitos, né? Aqui eu vou falar de forma geral porque, bom, lugar de leucócito é no sangue? Depende do leucócito. Os que eu falei anteriormente são leucócitos que estão no seu tecido. Os leucócitos aqui, como eu vou falar agora, são células que podem ser encontradas no seu tecido conjuntivo, mas estão em maior quantidade nos seus vasos sanguíneos, tá bom? Então, tá aqui, os leucócitos são glóbulos brancos, constituem aqui, é um constituinte normal do tecido conjuntivo, claro que estão em maior quantidade no tecido conjuntivo que é próprio dessas células, que é o tecido conjuntivo sanguíneo. Então, no meio do sangue, eu tenho lá, olha para a imagem, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos, e é claro que algumas dessas células podem sair dos vasos, lá no tecido conjuntivo propriamente dito, e podem, em situações de inflamação, também estar presente no tecido conjuntivo propriamente dito. Especialmente, como aqui está dizendo, especialmente na defesa contra os micro-organismos. Muito bem. E aí,
Saindo de parte de células, a gente aprofunda agora nas fibras. Bom, falamos de todas as células quase que podem estar presentes no tecido conjuntivo propriamente dito. E agora nós vamos falar quais são as fibras que estão presentes no tecido conjuntivo propriamente dito e também que vão estar presentes nos outros tecidos conjuntivos, claro. Então, nós temos as fibras colágeno, como eu disse a você. Fibra, quando eu falo de fibra, alguém poderia me explicar o que é uma fibra? Vamos ver se alguém se arrisca aí. Abre o microfone e fala comigo. O que é uma fibra? É um filamento proteico. E o que é um filamento? Ah, te peguei. Tá certo, continua. Então, veja, o filamento, que a colega está dizendo, pessoal, traz sentido para a gente de uma rede de proteínas. Então, eu só queria deixar isso claro, né? Uma fibra não é uma única proteína, pelo contrário. Quando eu vou fazer o colágeno, quando eu não, né? Quando as minhas células vão fazer colágeno, por exemplo, pega uma cadeia de aminoácido grandona, isso é uma proteína, e mistura com outras cadeias de aminoácido, e aí vão formando as redes, né? E várias redes de proteína formam as fibras. Então, entenda isso, tá? A fibra, ela é muito grande. São várias, diversas, centenas de cadeias de proteínas que aí vão formar, né? Algumas proteínas juntas formam a fibra colágeno, né? Ela não é elástica, ela dá resistência ao tecido. Outras fibras, né, compostas por diversas cadeias proteicas, também formada por colágeno, mas aí lembre-se, uma organização diferente forma uma rede. Então, é uma trama de fibras colágeno do tipo 3, e essa rede dá mais sustentabilidade do que as fibras colágeno apenas, que dão resistência. E, por fim, as fibras elásticas, formadas por elastina, né, altamente elástica, e pode esticar, olha, pode estirar 150% do seu tamanho. Isso é muito importante quando você olha para essa estrutura aqui e vê que para segurar, para sustentar toda essa estrutura celular, existem essas fibras que dão ao mesmo tempo elasticidade e ao mesmo tempo resistência. Perfeito. Tá? Essa figura aqui mostra para gente essa estrutura louca que é o tecido conjuntivo propriamente dito. Alguém poderia me dizer aí aonde estão as células? Eu vou apontar aqui para você, ó. Onde estão as células aí? Como é que você sabe que é célula? Fala para mim alguém. Que cor? Fala para mim de cor. Qual que é a cor que você vê aí, célula? Roxa. E o que está marcado de roxo? Colorido de roxo? O núcleo. Perfeito. Então, eu tenho aqui leucócitos ao núcleo aqui, né? Por que eu sei que ele é um leucócito? Pela membrana aqui, ela está dando a característica mais arredondada. Eu já vi que fibroblasto não é assim. O fibroblasto, ele é mais fusiforme. Então, muitas vezes não é claro para observar, né? Mas eu tenho aqui um núcleo, provavelmente é um fibroblasto, outro núcleo aqui de fibroblasto, enfim. Então, eu tenho diversas células, e no meio dessas células, fibras colágena, mais espessas, mais grossas, e fibras mais finas, que são as fibras elásticas. Muito bem. Eu tenho, pessoal, muitas vezes no meu tecido, fibras reticulares, como nós acabamos de ver, tá? Faltou um B aqui, vocês me perdoem. As fibras reticulares, formadas por colágeno também, mas numa estrutura diferente, né? E essa rede é para manter mesmo a estrutura e a separação entre os fibroblastos, dando, então, essa característica de sustentabilidade ao tecido conjuntivo, graças, né, à presença aí dessas redes em volta aí do fibroblasto. Ok? Eu acho que por hoje tá bom. Por hoje tá bom. Eu queria saber de vocês aí alguma pergunta, tá? Alguma pergunta pra gente fechar a nossa Professor, conversa. Fala. O que seria retículo? O significado da palavra retículo. Retículo é uma organização de proteínas que formam rede, é de rede mesmo, tá? Então, entendi. é de rede. Então, é uma organização de colágeno
que formam uma rede de fibras. Só que é uma rede diferente a fibra colágena em si, é formada por proteínas colágeno, mas com uma organização que não é de rede. Entende? Então, por isso que a mesma proteína colágeno pode formar fibras diferentes. A fibra colágena e a fibra reticular. Ok. Ok, Lucas? Muito bem. Mais perguntas, pessoal? Deixa eu ver aqui que eu fiquei sem olhar o chat um tempão. Deixa eu ver se alguém perguntou no chat. Vou responder as perguntas do chat agora, tá? KKK, jogo do milhão. Boa sorte a alguém. Não, deve ser o Lucas. Ah, é você mesmo, né, Lucas? Os fibroblastos têm apenas no tecido propriamente dito. Já respondi a Dara, né, Dara? Os fibroblastos, eles estão no tecido propriamente dito, mas eu tenho células com a mesma função, com a mesma origem, mas com nomes diferentes nos outros tecidos. E qual que é a função dessas células? Como condroblastos, como osteoblastos. A função é produzir matriz extracelular, tá bom? Depois, o Tiago, só complementando aí, depois da lâmina basal, é a segunda proteção. Isso mesmo, Tiago, nós tínhamos falado disso, as células do sistema imune estão ali, tá? Ô, Lucas, eu não tenho muitas questões sobre essa parte. Eu desenvolvo mais as questões da apostila e acredito ser suficiente, tá bom? Mas eu vou postar outros materiais, os slides eu vou colocar junto lá do link quando eu colocar a gravação para vocês. Jennifer, vou colocar, tá? Vou colocar o slide e vou colocar então o link da gravação desta aula de hoje. Perfeito? Ô, gente, eu que agradeço, então, pela participação de vocês. Muito obrigado, obrigado pela participação, tá? Maria Clara, deixa eu responder a Maria Clara. No slide do macrófago estava cortado o nome dele. Ô, Maria Clara, desculpa, é osteoclasto, tá bom? Osteoclasto. Valeu, pessoal. No nervoso é micróglia. Micróglia. Eu vou mandar o slide, Maria Clara, aí acho que vai dar para você tirar a sua dúvida. Valeu.